Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus amados, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Faremos a leitura do verso 1 ao verso 12. E peço a gentileza de, após a leitura do texto, permanecer com a sua Bíblia aberta nesta passagem. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Eu quero meditar com os meus amados sobre o tema cuidado com a sua língua. Cuidado com a sua língua. Bom, esse Tiago que escreve esta carta não é o Tiago apóstolo. O Tiago apóstolo foi assassinado em Jerusalém por ordem do rei Agripa I. Esse Tiago aqui é o filho de Maria, é o irmão de Jesus, que foi convertido apenas após a ressurreição de Jesus, e que se tornou um líder da igreja de Jerusalém. Inclusive foi ele quem presidiu o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, conforme relatado em Atos capítulo 15. Tiago é considerado o livro de Provérbios do Novo Testamento. Talvez a carta mais prática que nós temos no Novo Testamento. Os historiadores dizem que Tiago foi um homem de oração a ponto de ser chamado o homem de joelhos de camelo. Tal a forma com que ele orava de joelhos, que engrossou seus joelhos, e ele era esse homem prático, por isso homem de oração. Nesta carta, ele carrega as tintas para enfatizar que o cristianismo prático passa pela nossa comunicação, passa pelo uso da língua. Se não, vejamos, olha aí capítulo 1, verso 19 comigo, e peço que você leia essa passagem comigo, toda a igreja comigo, Tiago 1,19, vamos juntos? Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar.
Então, o primeiro conselho dele na carta é: seja tardio para falar, pense melhor, pense bem. A língua é o megafone do coração. A língua só fala o que é produzido no coração. Então, reflita antes de falar. Segundo conselho, olha comigo capítulo 1, verso 26, vamos todos ler. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Por que você engana o coração? Porque se você não refreia a língua e está dizendo meu coração é bom, mas a língua é má, tem uma incoerência aí, você está enganando a você mesmo. A língua é como esse painel do seu carro, é um espelho. Ele só vai reproduzir o que está programado. Você programa no seu celular, ele aparece no espelho. O coração é a fonte, a língua é o megafone do que é produzido no coração. Então, se você não refreia a sua língua, então a sua religião é de boca para fora, não é sincera, não é verdadeira, porque tudo emana e procede do coração. Vamos dar uma olhadinha agora no capítulo 4, verso 11. Olha aí comigo e vamos ler juntos. Vamos lá? Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei, e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Então, preste atenção. Sobretudo nesse tempo de tanta polarização política, ou de tantas tensões no Brasil, às vezes nós corremos o risco de sermos escolhidos falando mal. E às vezes falando mal de irmão. E Tiago está nos exortando aqui que nós não somos juízes, nós somos irmãos. E nós não devemos falar mal do irmão. Porque se estamos falando mal do irmão, nós estamos julgando a lei e não obedecendo a lei. Bom, mas agora nós vamos nos concentrar no texto. Porque não há nenhum texto da Bíblia tão exaustivo e tão lúcido e tão claro e tão detalhado sobre o problema da língua como Tiago capítulo 3. Aliás, antes propriamente de entrar nele, me permita mais dois textos da Bíblia que me impressionam muito. O primeiro deles é Provérbios 18, 21, quando diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem utiliza, comerá do seu fruto. Ou seja, você pode dar vida, você pode matar um relacionamento, dependendo da maneira como você se comunica. Então a língua tem o poder de dar vida, a língua tem o poder de matar. Isso vale para o casamento, isso vale para a família, isso vale para os relacionamentos interpessoais, isso vale lá para a sua empresa, isso vale para os relacionamentos aqui da igreja. Mas o outro texto, irmãos, para mim é um dos mais complexos, até gravei esta semana um texto sobre ele, e eu gostaria que você olhasse comigo, Provérbios 6, dá uma olhadinha aí, versículos 16 a 19, todo pecado é abominação para Deus, não há pecadão, pecadinho, todo pecado é grave e é maligníssimo, mas há pecados que têm consequências mais graves. Olha comigo o que Salomão vai registrar em Provérbios 6, 16 a 19. Você pode ler comigo? Vamos juntos? 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Então para um pouquinho. Então, tem 6 pecados que ele vai listar aqui que Deus aborrece. Ele vai citar um pecado dentre esses 6, que é o 7º, ou dentre esses 6 não, além desses 6, que é o 7º, que aí há uma força maior na expressão. A alma de Deus abomina. Então vamos aos 6 que Deus aborrece. Primeiro, olhos altivos, orgulho. Deus aborrece orgulho. Segundo, língua mentirosa, mentira. Deus aborrece mentira. Terceiro, mãos que derramam sangue, inocente, assassinato, desde a vida intrauterina, em qualquer fase da vida. Deus
aborrece. Quarto, coração que trama projetos iníquos, maldade, Deus aborrece. Quinto, pés que se apressam a correr para o mal, violência, Deus aborrece. Sexto, pecado que Deus aborrece, testemunha falsa que profere mentiras, perjúrio. Último pecado, sétimo, esse a alma de Deus abomina, ou seja, para Deus é mais grave do que orgulho, para Deus é mais grave do que mentira, para Deus é mais grave do que assassinato, para Deus é mais grave do que violência, para Deus é mais grave do que perjúrio. O que é que a alma de Deus abomina? Vamos lá? E o que semeia, contendas entre irmãos. Para um pouquinho agora para pensar, quão grave é isso aos olhos de Deus. É por isso que Tiago diz que se você não refreia a sua língua, enganando o seu coração, a sua religião é vã. Então, dito isto, vamos agora para Tiago 3, que é o texto em pauta. Começando com o verso 1, ele se dirige à igreja assim: meus irmãos. Quem são os meus irmãos? Capítulo 1, versículo 1, ele está se dirigindo às 12 tribos que se encontram na dispersão. Então é gente que está passando por lutas na vida. Quando você está passando por lutas na vida, sobretudo injustiça, porque dispersão significa que o cara teve a sua casa saqueada, seus bens sequestrados, ele está perambulando pelo mundo, ele está passando uma situação difícil, e ele então se dirige a essa comunidade, diz: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havíamos de receber maior juízo. O que ele está dizendo? Que se você ocupa uma posição de destaque, de liderança, a régua vai ficar lá em cima. Quanto mais conhecimento, quanto mais responsabilidade, quanto mais liderança você exerce, maior é o grau de responsabilidade que vai se requerer de você, no trato da sua comunicação. Então o fato de você ser um líder não isenta você de responsabilidade, ao contrário, aumenta a sua responsabilidade na comunicação. Vamos ao verso 2. Leia comigo o verso 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Primeiro, Tiago está admitindo aqui que não tem ninguém que sobra, que fica como exceção no critério de não pecar, de não tropeçar. Ele diz todos. Então, o líder e o liderado, o maduro na fé e o neófito, todos tropeçamos. E ele diz em algumas coisas? Não, todos tropeçamos em muitas coisas. Então baixa a bola, porque nós não estamos aí com esse performance todo, não. Todos tropeçamos em muitas coisas. Ele está usando o todo para certamente enfatizar um aspecto específico. O maior obstáculo onde mais tropeçamos na vida é na nossa língua. Ela é tão comprida que ela serve de laço para os nossos pés. E agora, depois que ele trata disso, é como se ele mostrasse para nós duas figuras. Alguém já disse e eu concordo. A língua ou a palavra falada é como uma flecha que você lança. Depois que você a lançou, você não a recolhe mais. Falou, não dá para engolir mais essa palavra que você falou. Ela vai atingir, vai ferir, vai machucar alguém. Segunda figura. A língua é como você subir no alto de uma montanha e solta um saco de penas. Não dá para recolhê-las todas mais. Então, notinha de rodapé e conselho. Não discuta em mídias sociais. Isso é soltar um saco de penas. Não adianta depois, mas vou ter direito de resposta. Não, o que você falou vai alcançar um outro horizonte. O seu direito de resposta, ou a sua defesa, ou a sua apologia, não vai alcançar as mesmas pessoas. Então,
cuidado, prudência. Porque falou, não dá para recolher todas as palavras mais. Bom, dito isto, então agora vamos observar algumas coisas interessantes. Ele vai usar aqui 6 figuras sobre a língua. A figura do freio, a figura do leme, a figura do fogo, a figura do veneno, a figura da fonte e a figura das árvores frutíferas. São 6 metáforas que ele vai usar. Instrutivas. Tiago é prático, Tiago é o Provérbios do Novo Testamento. E ele quer tornar esse assunto tão pedagógico, tão fácil de entendimento, que a melhor maneira de você ilustrar, ou orientar, ou clarear um conceito, é dando exemplo, usando figuras, imagens. Uma imagem ou um símbolo vale mais do que 1000 palavras. Então, notem comigo, por favor, versos 3 e 4. Vamos ler esses 2 versos juntos. Vamos lá? Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecer, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos por onde quer o impulso do timoneiro. Então, quais são as 2 figuras que ele usa aqui? A figura do freio e a figura do leme. Eu não sei quantos aqui tiveram o privilégio, como eu, de nascer na roça, porque nascer na roça é um privilégio, sabia? É um privilégio, você tem conhecimento dos 2 lados da vida. E você já viu um potro, um cavalo jovem, com força? Ele é selvagem, ele não é dominado, não se pode montar nele, a não ser um profissional. Por quê? Porque ele tem força. E a força dele não está o quê? Domesticada. E ele é um risco, ele é uma ameaça, ele é um perigo. Ele vai usar a força dele para ferir você, para derrubar você, para machucar você. Mas acontece que tem profissionais, são os domadores, e botam um freio na boca dele. Daqui a pouquinho ele é domesticado. Uma criança pode subir nesse cavalo, ele tem a mesma força, ele tem o mesmo potencial, ele tem a mesma capacidade, mas agora ele obedece comando. Então, assim como o freio controla um cavalo que tem toda a força, mas não usa essa força para destruição, mas para o serviço, a língua, sendo um pequeno órgão no corpo, vai controlar você, para você não ser intempestivo, para você não ser destemperado, para você não trazer tragédias na hora de comunicar-se, mas ser o quê? Disciplinado. Segunda figura, um navio. Navio é grande, carrega muita carga, transporta muita gente, singra as águas dos oceanos mais profundos, suporta rajadas de ventos violentas, mas esse navio tão grande é dirigido por um pequeno leme, e o timoneiro está lá no leme, e vai guiando o navio, para que ele não se arrebente nos rochedos, para que ele não passe perto dos icebergs, e rasgue o casco, e chegue ao naufrágio. Esse pequeno leme na mão do timoneiro é que vai conduzir o navio para onde o timoneiro quer, um lugar seguro, para sair e chegar em segurança. O que ele está dizendo? Que a nossa língua tem o poder de nos dirigir no meio das tempestades da vida, para não nos arrebentarmos nos rochedos da história, para não sermos feridos e nem ferirmos alguém com a nossa língua. Se você controla a língua, você tem bênção sobre você, e bênção na vida dos outros. Deixa eu ilustrar como a fala pode ser abençoadora. Acho que todos vocês já leram e conhecem a história do pastor batista Martin Luther King, pastor batista, em Montgomery, no estado do Alabama. Ele se levanta em 1960 para combater de forma pacífica o problema da segregação racial nos Estados Unidos. E vocês se lembram do famoso discurso dele, I have a dream, eu tenho um sonho, proferido no Memorial de Lincoln, em 1963.
onde ele diz que o sonho dele é que um dia os seus filhos fossem julgados pelo seu caráter e não pela cor da sua pele. Isso leva então os Estados Unidos, no ano seguinte, 1964, a sancionar a lei, acabando com a questão da segregação racial, e nesse mesmo ano ele recebe o título de Prêmio Nobel da Paz. Ele vem a ser assassinado no dia 4 de abril de 1968, em Memphis, no Tennessee, mas a causa pela qual ele se levantou e usou a sua língua para comunicar essa mensagem, trouxe uma grande vitória para o povo da América. Você pode usar a sua língua para transformar o local, para mudar o ambiente, para abençoar a nação, como você pode usar a sua língua também para semear contendas e guerras e tragédias, e a história está eivada de exemplos dessas tragédias. Vamos à segunda figura nos versos 5 a 6. Leia comigo, por favor, 5 e 6. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como a fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Então agora está usando duas figuras. Ele está usando a figura do fogo, e lá no versículo 8 é que vai usar a figura do veneno. Eu não vou explorar aqui por enquanto, mas vamos pensar aqui nessa figura do verso 5. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Vocês certamente estão acompanhando e acompanhar, graças a Deus as chuvas estão chegando, mas nós vivemos meses agora, um mês e pouco, uma das maiores tragédias no Brasil, um incêndio criminoso que atinge o Brasil de norte a sul, de leste a oeste. E vocês acompanharam que muitas pessoas fizeram isso propositadamente, acendendo um isqueiro, ou jogando uma guimba de cigarro, queimando pastagens, matando o gado, queimando lavouras, destruindo florestas. Apenas um risco de um palito de fósforo que você sopra e apaga, ou um isqueiro que você acende para acender um cigarro, acender um fogo num fogareiro, pode gerar um incêndio de proporções terríveis, devastadoras, causando morte, destruição, prejuízo. Talvez nós pudéssemos usar um segundo exemplo, que vocês também devem ter informação. O incêndio que aconteceu no dia 8 a 10 de outubro de 1971 em Chicago, quando Moody fazia lá uma cruzada. Para vocês terem uma ideia da gravidade desse incêndio, 100 mil casas atingidas, 17.500 prédios atingidos, centenas de pessoas mortas. Um incêndio que começou num estábulo, coisa pequena, mas que ganhou proporções devastadoras. Ou poderíamos ainda citar o incêndio de 17 a 24 de julho do ano 64, na capital do Império Romano, a cidade de Roma, quando dos 14 bairros de Roma, 10 foram devastados pelas chamas. O que Tiago está nos informando? Que uma palavra mal colocada, mal dita, ou bota junto, maldita, ela pode ter uma destruição devastadora. Uma palavra maligna, maldosa, uma espécie de assassinato de reputação, pode macular a honra de uma pessoa, pode destruir a imagem de uma pessoa, pode provocar uma guerra, pode provocar separação, pode trazer consequências absolutamente destruidoras na vida de pessoas, de instituições, de igrejas, até de uma nação. Então, é necessário ter esta percepção.
Versículo 6, veja comigo o que Tiago vai dizer. Além da língua ser uma fagulha de fogo, ele vai dizer que a língua contamina e destrói. Versículo 6, ora, a língua é fogo. Preste atenção, ele não diz que a língua é como fogo. Agora ele não está ilustrando, agora está fazendo uma afirmação. A língua é fogo. Fogo queima, fogo dói, fogo destrói, fogo mata. A língua é fogo. Mas ela não é apenas fogo. Ela é o quê? Mundo de iniquidade. Ela contamina o corpo inteiro. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. O veneno que está na língua vaza, espreme, esguicha para o corpo inteiro. Alguém já disse que a fera mais peçonhenta do mundo está escondida atrás da toca dos dentes. Pensa numa cobra venenosa. A língua é mais venenosa. Pensa num fogaréu. A língua é um fogo mais perigoso ainda. Agora veja você a afirmação. E não só põe em chamas a carreira da existência humana. Você já pensou que é isso? Ele está dizendo, a língua mata. Quantos assassinatos, irmãos, surgiram na história? Quantas guerras, levando milhares de pessoas à morte, foram produzidas pela língua, pela mentira, pelo perjúrio, pela falsa acusação, pela maledicência, pela fofoca. Ela põe fim à existência da carreira humana, ou seja, ela mata, ela destrói. Agora o que vai acontecer com ela? Versículo 6, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno, ou seja, ela condena ao inferno a própria pessoa que fala. A pessoa que fala é um instrumento do inimigo, e ela arrasta a própria pessoa para a destruição do inferno. Então, ela contamina e destrói. Então, ela é fogo, é uma fagulha pequena que incendeia uma selva, ela contamina e destrói. Terceiro lugar, a língua é indomável. Vamos ao verso 7 e 8, leia comigo por favor. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma, tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Vamos pegar só até impossível de domar. Então, ele está usando aqui uma possibilidade, um fato, uma realidade. Deus criou o homem, colocou o homem no jardim, deu ao homem a capacidade de dar nome aos animais e mais, de dominar sobre as aves dos céus, sobre os animais da terra e sobre os peixes do mar. Ou seja, o homem recebe o poder de Deus para domesticar e dominar os animais voláteis, os animais terrestres e os animais aquáticos. O homem tem esse poder e de fato o homem tem exercido esse papel. Ele doma mesmo as aves dos céus, os animais da terra e os peixes do mar. O homem tem essa habilidade, essa gestão, esse governo concedido pelo próprio Deus. Agora, depois de fazer essa declaração tão ampla, ele diz assim: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Quantos homens não conseguem domar a língua? Quantos? Nenhum. Então baixa a bola de novo. Nenhuma pessoa nesse auditório, nem nas milhares de pessoas que estão nos assistindo, pode cruzar os braços. Isso aí não tem nada a ver comigo. Eu sou um perfeito varão que nunca tropecei na minha língua. Quem de nós ousa dizer que nunca errou? Essa é uma exortação para mim, para você, para nós. Indomável. Indomável.
O pensador grego, Sócrates, tinha uma maneira de lidar com as pessoas que vinham trazer para ele notícias. Nós temos que tomar muito cuidado com as pessoas que vêm trazer notícias, porque elas querem nos informar, mas na informação vem uma dose de veneno. Não é assim? É o correio sem fio. E às vezes é o pecado que a alma de Deus mais abomina, é quem semeia contenda entre irmãos. E às vezes essa piedosa informação acontece até na reunião de oração, sabia? Tem que orar pelo fulano. O fulano está encrencado. Aí conta a história do fulano. Arrebenta com o fulano. Destrói a reputação dele. Joga farinha no ventilador. Para depois dizer que está pedindo oração. Cuidado. Cuidado. Muito cuidado. Então, o Sócrates diz o seguinte: quando alguém chegava com um comentário para ele, ele falou: tinha que passar por 3 peneiras. O cara veio trazer um comentário para você. A primeira pergunta: isso é verdade? Eu ouvi que é verdade. Bom, então você não tem certeza. Me contaram. Bom, então você está recebendo informação de segunda mão. Segunda peneira: você já falou isso para a pessoa? Você está trazendo informação da outra pessoa, já falou com ela? Se não falou com ela, não vem falar para mim. Ela que tem que saber. É sobre a vida dela. Terceira peneira: isso vai ajudar a resolver o problema? Você me contar? Porque se não vai ajudar, nem me conte, não tem interesse em saber. Bom, esse cara não era crente, mas o conselho serve. O conselho serve. É verdade? Você já falou para a pessoa? Isso vai ajudar a resolver o problema? Então, cuidado com essa língua que é rebelde, é um cavalo que não se doma, é um navio sem leme. Cuidado. Mas aí ele vai usar uma outra figura agora, como disse para vocês, que é a figura do fogo e a figura do veneno. Olha o versículo 8, parte B. É mal incontido, carregado de veneno, o quê? Mortífero. Tem veneno que ele é mais ou menos mortífero. A pessoa fica doente, mas não morre de imediato. Agora, se você tomar um copo de arsênico, vai cair mesmo. Vai morrer mesmo. Então, o que ele está usando? As duas figuras que ele está usando é que tanto o fogo quanto o veneno são 2 instrumentos de quê? De destruição. De destruição. E ele está usando essas duas figuras para dizer para você que a língua tem esse poder destrutivo. Uma pequena dose mata e destrói. Mas ele vai usar uma quinta figura aqui ainda. Versículo 9 e 10. A língua é incoerente. Leia comigo o versículo 9 e 10. Vamos lá? Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Então, ele está usando aqui 2 realidades e dando um conselho. Quais são as 2 realidades? É que a língua é incoerente. Como assim incoerente? Com ela nós bendizemos a Deus. Aqui no culto público. Ali no pátio, ali embaixo, a gente já fala mal do irmão. Como assim? A mesma língua? Que acabou de bendizer a Deus, está amaldiçoando alguém que foi feito à imagem de Deus? Olha a incoerência. Eles uma mesma língua procede bênção e maldição. Eu abençoo e eu amaldiçoo, com a mesma língua. Incoerente, inconsistência. Agora, isso é a realidade, mas não é o conveniente. Ele exorta. E qual é a exortação dele? Meus irmãos, ele está fazendo um apelo para os irmãos. Veja que ele não está falando para os ímpios, ele não está falando para os pagãos. Ele não está falando para a gente não convertida. Ele está falando para a gente que nasceu de novo. Meus irmãos, isso não é conveniente.
Não é porque as coisas acontecem que você agora, não, mas é isso mesmo, nós somos todo mundo fraco mesmo, nós somos tudo pecador mesmo, então deixa eu soltar a língua, deixa eu soltar mesmo o verbo, deixa eu falar o que eu quiser falar, e ninguém tem nada a ver com isso. Tem sim. Tem sim. Aquele que não refreia a sua língua, enganando o próprio coração, a sua religião é o quê? Vã. Bom, dito isto, vamos encerrar com o último ponto que ele menciona para nós. Se a língua tem o poder de dirigir, como o freio do cavalo e o leme do navio, se a língua tem o poder de destruir, como o fogo e o veneno, em terceiro lugar, a língua tem o poder de deleitar, como uma fonte e como uma árvore frutífera. Essa é a linguagem dele dos versos 11 e 12. Leia comigo, toda a igreja. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada poderá água doce. Ele está, de certa forma, só mudando as figuras para mostrar novamente a incoerência da língua. Perceberam? Ele está usando uma outra imagem agora. Outra imagem. Agora não é bem dizer e falar mal do irmão, nem abençoar e maldizer. Ele está usando agora uma linguagem da agricultura, do campo. Então ele está falando de uma fonte. Uma fonte é o lugar de você se dessedentar, sobretudo no Oriente, onde isso era raro. Então você chega e vê uma fonte e você bebe. Vocês se lembram, quando o povo saiu do Israel, chegou no deserto e viram água e foram todos beber com muita gana, e quando beberam, o que estava acontecendo? A água era amarga, não dá para beber. Então você tem fonte de água doce e tem fonte de água salobra. Agora você nunca vai ver uma fonte produzir água doce e daqui a pouquinho água salobra ao mesmo tempo. Se é água doce, é água doce. Se é água salobra, é água salobra. O problema é que a língua é tão complexa, que às vezes dessa mesma fonte sai água doce, dessa mesma fonte sai água salgada. A mesma língua que abençoa, amaldiçoa. A mesma língua que glorifica a Deus, fala mal do irmão. Aí vou usar outra figura, a figura da árvore. Ele diz assim, versículo 12: acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas? A figueira produz o quê? Figo. Azeitona, a videira produz o quê? Uva. É isso mesmo que eu falei? Eu me confundi. Vamos de novo. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona? Então figueira produz o quê? Figo. O que produz azeitona? Oliveira. A videira produz o quê? Uva. Ela não produz o quê? Figo. O que produz figo? Figueira. O que ele está dizendo? A fonte produz aquilo que é da natureza dela produzir. Ela é fonte doce ou salgada? A árvore produz segundo a sua espécie. Você não vai colher azeitona de figueira. Você não vai colher uva de oliveira. Então, se cada árvore produz o seu fruto de acordo com a sua espécie, o que nós fomos? Regenerados. Nós somos coparticipantes da natureza divina. Nós temos agora um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, pertencemos a uma nova família, uma nova pátria, somos o povo de Deus. E aí ele está concluindo dizendo o seguinte: assim como é incoerente com a mesma boca você exaltar a Deus e falar mal do irmão, com a mesma boca você abençoar e amaldiçoar, assim como é incoerente, ele diz, uma figueira produzir azeitona e uma videira produzir figo, porque foge à natureza da árvore, também ele diz assim, tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Ele encerra não favorecendo a ideia de que vamos continuar sendo incoerentes. Ele encerra dizendo, não é conveniente, gente, não é conveniente.
Então, que Deus tenha misericórdia de nós, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. Talvez nós pudéssemos dizer como Davi, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença. Você pode abençoar, você pode ter uma palavra terapêutica, as pessoas podem sair de perto de você mais animadas com a vida, mais encorajadas a viver. Você pode ter na sua língua a medicina e não o veneno. Você pode ser um construtor de pontes, não um cavador de abismos. Você pode ser um ministro da reconciliação e um pacificador e não um gerador de conflitos e contendas. Que Deus nos ajude. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Vamos reler o texto de Romanos 8, 26 a 29. Romanos 8, 26 a 29. Eu convido a igreja para, em uníssono, lermos esta passagem. Vamos juntos? Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou,
para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu quero tratar aqui de 4 verdades nesse texto. Quero falar sobre a solidariedade de Deus, a compaixão de Deus, a sabedoria de Deus e o propósito de Deus. Eu quero fazer uma pergunta pessoal para você. Olhando no espelho da sua alma, honestamente, como é que você se vê? Uma pessoa forte ou uma pessoa fraca? Honestamente. Se você pudesse olhar do ponto de vista físico, você se considera uma pessoa forte, invulnerável ou frágil? No aspecto emocional, você se considera um carvalho? Ou um caniço agitado pelo vento? Você se considera forte moralmente? Ou frágil? Frágil. Como é que você se vê espiritualmente? Você se considera uma pessoa fraca? Penso eu, se nós fizermos essa análise honesta, todos nós vamos dizer, eu sou fraco. Eu sou fraco. Eu nem consigo ficar de pé escorado no bordão da minha autoconfiança. Somos muito fracos. Mas sabe o que me impressiona nesse texto? É que algumas pessoas, ao verem outras pessoas fracas, acabam por esmagá-las. O Espírito Santo olha para você e para mim na nossa fraqueza. E Ele nos assiste. O Espírito Santo sabe que você e eu somos vulneráveis, muito frágeis. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Pó. Ai de nós no dia em que nós nos julgarmos fortes, invulneráveis, inexpugnáveis. Paulo chega a dizer, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque quando você reconhece que você é fraco, você depende de Deus. E quando você depende de Deus, o Espírito Santo vem para assistir você. Para levantar esse fardo da vida que você não consegue carregar sozinho. Mas o que é glorioso é que você pode perguntar assim, mas como assim eu sou fraco? Como se constata essa fraqueza minha? Onde eu posso diagnosticar essa fraqueza minha? No que consiste a minha fraqueza? E o apóstolo Paulo defende a ideia de que nós somos tão fracos que nós nem sabemos orar como convém. Um exercício espiritual tão importante, de comunhão com Deus, de fortalecimento espiritual, de renovo da nossa alma, nem isso nós conseguimos fazer direito. Não sabemos orar como convém. E a pergunta é, por que nós não sabemos orar como convém? É porque você e eu nem sabemos o que é melhor para nós. Quantas vezes você já pediu para Deus algo, achando que você estava pedindo aquilo que era mais importante para a sua vida, e Deus não concedeu para você. Deus não atendeu o seu pedido. Deus disse um não para você. E naquele não de Deus estava a misericórdia dele, estava o cuidado dele, estava o livramento dele. Porque você pediu para Deus uma pedra, pensando que estava pedindo um pão. Deus nos assiste em nossa fraqueza. Porque na hora que nós
desejamos algo para a nossa vida, pensando que estamos pedindo aquilo que é mais importante para a nossa história, que nós não conseguiríamos viver sem aquilo que pedimos, Deus disse, não, eu não vou lhe dar, porque o que você está pedindo não faz sentido, não é o melhor para a sua vida, e eu quero alinhar o seu coração com a minha vontade, e não com o seu desejo. Quero dizer para você que Deus é solidário conosco, no sentido de que Ele não nos escorraça na nossa fraqueza, Ele nos assiste. Ele nos assiste. Segunda verdade que esse texto explora e que trabalha e que nos ajuda hoje, é sobre a compaixão de Deus. O verso 26 ainda prossegue e diz assim, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Se eu não sei orar como convém, aí vem a compaixão de Deus. Porque agora eu não sei orar, mas o Espírito Santo em mim ora. E é maravilhoso isso, porque você já tem na Trindade um intercessor legal, que é o advogado justo, Jesus Cristo. A Bíblia diz que o diabo é acusador dos nossos irmãos, e todas as vezes que o diabo acusa você diante do trono de Deus, o advogado o justo Jesus Cristo se levanta e diz, Pai, esse pecado de que ele ou ela estão sendo acusados diante do teu trono, eu já morri por esse pecado, eu já paguei por esse pecado, eu já paguei por essa transgressão, eu morri no lugar dele, ele não deve mais nada aqui, ele está aqui com a tua lei, ele está aqui com a tua justiça, não há mais condenação sobre ele. É por isso que a Bíblia pergunta assim, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, o anjo quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Mas que bondade de Deus, que compaixão divina é esta, que agora estabelece que a terceira pessoa da Trindade vai interceder por nós, não junto ao Pai no tribunal do céu, ele vai interceder por nós, em nós, ao Deus que está sobre nós. Já pensou nisso? Que Deus habita em você? E que Ele habitando em você, intercede por você, ao Deus que está sobre você? Já imaginaram isso? Que o nosso corpo tão frágil é o lugar onde cantamos agora há pouco, a sala do trono, o santo dos santos. Sabia que o seu corpo é o santo dos santos? Onde a Shekinah de Deus se apresenta? Onde a glória de Deus se manifesta? Onde o Espírito Santo habita? A casa e a morada onde Deus tem prazer em habitar? E dentro desta casa, e dentro desta morada, dentro de você, o Espírito Santo que é Deus, intercede por você. De que maneira? De que forma? Em primeiro lugar, Ele intercede com muita intensidade. Ele intercede por você sobremaneira. Já percebeu que às vezes nós oramos, mas não oramos? Pastor Erival tem ido à Coreia mais do que eu, fui lá uma vez só. Ele já foi algumas vezes. E eu gosto de ver o povo coreano orando, pelo menos lá, não sei se aqui eles oram direito não, mas eles oram com o corpo inteiro, como se tivesse uma luta. Às vezes a gente ora, mas a gente não põe a nossa mente, o nosso corpo, as nossas emoções, a nossa vontade na oração. Se a gente pudesse visualizar o Espírito Santo corporeamente, ele estaria orando assim com toda a sua força, com toda a sua energia, com toda a sua capacidade, com toda a sua veemência. Ele intercede por nós sobremaneira. Mas em segundo lugar, o Espírito Santo intercede por nós, usa o texto aí, com gemidos inexprimíveis. Você já orou assim? Gemendo. Talvez as orações mais eloquentes que nós fazemos são aquelas que você não consegue articular nenhuma palavra. Porque Deus lê a alma. Deus escuta os gemidos. Eu acho que às vezes que eu já orei com mais intensidade, eu tinha um nó na garganta.
E o sol não saía. Aquelas noites escuras da alma. Aqueles vales mais profundos da vida. Aquelas horas mais amargas da sua história. Aqueles momentos em que você se sente esmagado por um peso cruel que achata você. E você se debulha diante de Deus, e você se espreme na presença de Deus, e nessa hora não sai palavras, só sai gemidos. E é dessa maneira, e é com essa intensidade, com essa agonia, que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele que conhece todas as línguas, Ele que conhece todos os dialetos, Ele que conhece todas as linguagens dos céus e da terra, Ele ora por você, em você, dessa maneira agônica. Ah, mas que bênção é saber que eu não sei orar como convém, mas o Espírito Santo que ora por mim e em mim, Ele ora de forma eficaz, porque é segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Que coisa boa é saber que você tem um intercessor no céu, e você tem um intercessor na terra, que você tem um intercessor junto ao tribunal de Deus, e você tem um intercessor no tribunal do seu coração. E Ele nunca desperdiçou nenhuma das suas intercessões em seu favor. Se você tiver alguma dúvida da importância da oração, saiba que dentro da Trindade você tem 2 intercessores. O nosso sumo sacerdote está lá no céu, intercedendo por nós. Se você tem alguma dúvida da importância da oração, saiba que o Espírito Santo, outro Consolador que foi derramado para estar conosco, Ele está em nós, intercedendo por nós. Mas a terceira verdade que esse texto nos ensina, irmãos, está no verso 28, é a sabedoria de Deus. E de todos os versículos da Bíblia, eu não encontro nenhum mais consolador do que este. E Paulo, que não vai usar uma linguagem sem definições claras, escolhe um termo preciso, vindo da matemática, daquilo que é exato, daquilo que não é a linguagem da conjectura hipotética, mas a linguagem da certeza experimental. E ele diz, nós sabemos. Oh, que bênção! Ele não pensa assim, nós imaginamos, ou nós sentimos. Sabe por quê? Porque o que nós sentimos às vezes dá uma variada. Não é assim com você? Algum dia na sua vida você acorda com um nó na garganta, uma dor no peito? Tem dia na sua vida que você pensa que você está muito mal, e você até chega a pensar, será que Deus me ama mesmo? Será que eu sou filho de Deus mesmo? Será que Deus se importa comigo mesmo? As nossas emoções fazem um zigue-zague. Mas o que você sabe não muda com as suas emoções. A verdade de Deus não se altera pelo fato de um dia você está triste, outro dia você está alegre, um dia você está entusiasmado, outro dia você está no fundo de um poço. A verdade de Deus não altera a seu respeito. Por isso Paulo diz, nós sabemos. Nós não cogitamos, nós não sentimos, nós sabemos. E aquilo que você sabe não muda. Faça chuva, faça sol, é de noite, é de dia, é no vale, é no monte, é com saúde, é doente, é num CTI de hospital, ou é de férias num lugar gostoso e aprazível, nós sabemos. E sabemos o quê? Que algumas coisas, que poucas coisas, que a maioria das coisas, não que todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe o que esse texto está ensinando? Você não está solto ao léu, jogado pelo vento, ao sabor das circunstâncias de um lado para o outro.
Sabe o que esse texto está dizendo? É que Deus tem um plano na sua vida, e esse plano é perfeito, esse plano é eterno, esse plano é vitorioso, e Deus está no controle da sua história. Sabe o que esse texto está dizendo? É que você pode descansar o seu coração em Deus, porque as circunstâncias adversas ou as alegres que chegam na sua vida não têm acaso. Existe uma providência soberana e sábia. Sabemos disso. Temos convicção disso. É claro que o apóstolo Paulo não está querendo dizer com isso que tudo que acontece com você e comigo são coisas boas. É claro que não. Nós estamos vivendo num mundo caído, sujeito a tantas coisas tristes, más, violentas, injustas. Em outras palavras, você é crente, você é fiel a Deus, você anda com Deus, o Espírito Santo habita em você, ora por você, mas você está num mundo caído, e você enfrenta lutas, e você enfrenta tempestades, e você enfrenta crises na família, você enfrenta problemas no seu trabalho, você enfrenta problema na sua família, você enfrenta crise dentro de você. Você perde emprego, você bate carro, você sofre acidente, você fica doente. O que Paulo está dizendo é que se você ama Deus, mesmo essas circunstâncias adversas, contrárias, sombrias, tenebrosas, Deus pega essas circunstâncias todas e faz como que uma tapeçaria divina, como que um quebra-cabeça, como que um mosaico, e ao final, tudo isso você vai entender, contribuiu para o seu bem. Eu fico olhando algumas circunstâncias bíblicas. Por exemplo, abra lá comigo, por favor, em Gênesis 42. Gênesis 42. Jacó está fazendo uma séria reclamação, quando ele tem que mandar para o Egito o seu filho Benjamim. Simeão já tinha ficado lá, porque o governador do Egito diz o seguinte: se não vier o caçula, o irmão de vocês caçula, vocês não vão ter mais pão, vocês não vão ter mais mantimento. Era um tempo de fome. E quando acabou o alimento e tiveram que voltar para o Egito para comprar trigo, e o Benjamim precisou ir com eles, olha o que ele vai dizer. Então lhes disse Jacó, verso 36, então lhes disse Jacó seu pai: tens-me privado de filhos, José já não existe, Simeão não está aqui, is levar Benjamim, todas essas coisas me sobrevêm. Ele está olhando para esse cenário e lamentando, e murmurando, e reclamando da providência carrancuda. E ele nem sabia, essas alturas, que por trás de toda essa providência carrancuda, havia uma face sorridente, havia um plano maravilhoso, havia uma providência gloriosa, para que a família dele fosse exaltada, para que o filho dele, que pensava ele estava morto, fosse o governador do Egito, para ser o salvador do mundo, numa linguagem bíblica. Talvez aquilo que hoje você lamenta como a maior dor da sua alma, como o maior problema da sua família, amanhã isso vai ser a grande alegria da sua alma e o motivo do seu maior louvor a Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pela nossa limitação, o nosso campo de visão é muito estreito, muito limitado, muito curto. Nós só enxergamos um palmo na frente do nosso nariz, mas Deus enxerga na curva, Deus vê no escuro, Deus vê o amanhã, e Ele está trabalhando não contra nós, mas a nosso favor, e Ele está trabalhando para o nosso bem, para o nosso bem. Sabemos disso, sabemos disso. É claro que hoje, quando você olha para um momento difícil na sua casa, é claro que hoje, quando você olha para um momento difícil na sua família, é claro que hoje, quando você vê um filho passando por uma luta, ou você vê um problema no casamento, ou você vê um problema financeiro, ou você vê uma circunstância adversa que vem de roldão em cima de você, você chora, você lamenta, você murmura. Mas às vezes nós estamos olhando para esse cenário pelo avesso. Deus está olhando lá na frente. Diz: meu filho, eu estou no controle.
Eu não perdi o controle. Eu sei o que estou fazendo. Eu não estou trabalhando contra você, eu estou trabalhando por você. Nós sabemos disso. Nós sabemos disso. E eu quero concluir dizendo que depois que nós trabalhamos a questão da solidariedade, da compaixão e da sabedoria, tem um propósito. Tem um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem. E a pergunta é: que bem? Que bem é esse? Qual o grande projeto de Deus na sua vida? Eu, quando olho para as livrarias, eu vejo que muita gente pensa que o grande projeto da vida é ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro não é errado, não. Nem é pecado. E nós deveríamos ter sonhos, nós deveríamos ter alvos, nós deveríamos ter projetos de avançar, de melhorar. Mas eu quero dizer para você que o grande projeto de Deus na sua vida não é você ganhar dinheiro e ser rico. Qual o projeto de Deus na sua vida? Ser uma pessoa de sucesso? Não tem nada de errado em ser uma pessoa de sucesso. Se Deus conduzir você para isso, nenhum problema. Se você honrar a Deus nessa posição, nenhum problema. Mas eu quero dizer para você que o grande projeto de Deus na sua vida não é fazer de você uma pessoa de sucesso. O versículo 29 estabelece o propósito. Aliás, Deus já predestinou você para isso. E a predestinação de Deus não foi um plano B, porque o plano A fracassou. A predestinação de Deus não foi no curso da história. A predestinação de Deus foi lá na eternidade, antes da fundação do mundo, antes que você existisse. Deus já conhecia você, Deus já amava você, Deus já havia predestinado você para um propósito. Que propósito é esse? Você ser uma pessoa parecida com Jesus. Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Então é hora de você fazer uma pergunta para a sua própria alma. O que eu sou? O que eu penso? O que eu falo? O que eu faço? Como eu ajo? Como eu reajo? Eu resplandeço na minha vida o caráter de Jesus? Será que as pessoas podem ver Jesus em mim? Será que Jesus está sendo formado em mim? Eu quero dizer para você que ser cheio do Espírito Santo é exatamente ser uma pessoa parecida com Jesus. A grande marca de uma pessoa cheia do Espírito Santo é que ela está cheia de Jesus, parecida com Jesus, tem o caráter de Jesus. Se você ainda não tinha descoberto o propósito da sua vida, por que você veio ao mundo? Para que você existe? Saiba disso. Deus tem esse propósito na sua vida estabelecido lá na eternidade. Ele quer que você seja parecido com Jesus. Ele predestinou você para isso. Esse é o grande propósito da sua vida. As outras coisas, ser rico, ser famoso, ter sucesso, até ter saúde, vem a reboque. Mas o grande projeto de Deus é você ser parecido com Jesus. Muito mais do que levar você para a glória, Deus quer transformar você à imagem do Rei da glória. Vamos orar juntos sobre isso? Curva sua fronte. Você e eu somos fracos, mas o Espírito nos assiste. Você e eu não sabemos orar, mas o Espírito ora por nós. Você e eu tantas vezes não sabemos fazer escolhas boas, mas sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Você e eu temos projetos de vida, mas o projeto de Deus é que você seja parecido com Jesus. E é o Espírito Santo quem nos capacita a isso. Ó Deus bendito, Deus de toda graça, aqui está o teu povo. Povo amado, povo escolhido, povo separado, povo selado,
Povo habitado pelo teu Espírito. Povo cujo nome está escrito no livro da vida. Povo que foi chamado para ser enviado como luz das nações, como sal da terra, como luz do mundo. Deus, aqui está o teu povo, com as suas lutas, com as suas lágrimas, com as suas dores, com seus gemidos. Só tu conheces, Deus, o estado de cada ovelha que está aqui dentro hoje. Só tu tens o poder de sondar os corações. Só tu sabes, meu Deus, a necessidade particular e profunda de cada pessoa que entrou aqui hoje. Então tu que és o Senhor absoluto dos céus e da terra, tu que és o dono da nossa alma, da nossa vida, aplica, ó Deus, este óleo terapêutico do Espírito Santo em cada coração. Aqueles que estão lutando com a enfermidade, põe a tua mão de cura, ó Deus. Aqueles que estão passando por angústias dentro de casa, dentro da família, ó Deus, ordena a tua bênção de restauração nesta manhã. Aqueles que estão passando uma crise conjugal, põe a tua mão, Deus, e restaura o casamento. Aqueles que estão aflitos em relação ao dia de amanhã, aquieta-lhes a alma e dê-lhes a serenidade e a confiança da tua providência generosa e sábia. Aqueles que estão desviados, meu Deus, dos teus caminhos, traz-os de volta, ó Deus. Aqueles que estão perdidos dentro da igreja, alcança-os com a tua graça, ó Deus. Aqueles que estão vivendo a vida, Senhor, dúbia, ó Deus, enche-os do Espírito Santo e dá-lhes alegria de serem teu povo, tuas ovelhas, habitação do Espírito Santo. Sustenta-nos, fortalece-nos, reaviva-nos, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes.